irmãos, a paz do Senhor. Queremos compartilhar a palavra de Deus mais uma vez. Vamos seguir nesse momento então até o Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 em diante, que nos diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Queridos irmãos, há pelo menos dois fatores que contribuem para que as pessoas deixem de estudar o livro do Apocalipse ou considerá-lo de difícil compreensão e criar algum tipo de barreira. O primeiro é a ideia de que ele é um livro selado, que trata de coisas impossíveis de serem compreendidas. Mas, na verdade, o Apocalipse é o oposto disso. Ele é o livro das revelações. E isso aparece justamente no primeiro versículo, porque o propósito de Deus foi revelar à sua igreja aquilo que ela não conhecia. Tanto é que a palavra Apocalipse significa tirar o véu, ou descobrir. Por isso que leva esse nome de revelação ou Apocalipse. Então, o grego constrói essa palavra com realmente um prefixo que é apó, que é de dentro, significa de dentro para fora, e kalupsis, que seria cobertura ou véu. Então, juntando os dois, o sentido é descobrir ou tirar o véu daquilo que está sendo coberto. Então, a segunda razão, além dessa que já nós citamos, é a ideia de que o Apocalipse está associado sempre a catástrofes, a destruição, e aí nós transformamos o nome Apocalipse num sinônimo de destruição, de catástrofe, quando não é apenas isso. O livro do Apocalipse também traz mensagem de esperança, também traz promessas renovadoras, coisas maravilhosas que hão de acontecer em favor da igreja, do povo de Deus. Então, mas basicamente essas duas ideias são ideias que dificultam, né, o entendimento e a compreensão do Apocalipse. Mas como eu falei a princípio, o livro do Apocalipse é o livro das revelações, revela ao seu povo a sua vontade. Então, uma das primeiras, nós poderíamos tomar esse primeiro capítulo e mencionar de que ele representa, ou ele demonstra toda a construção do livro. Ele vai demonstrar toda a construção. Tudo que vai vir à frente, o primeiro capítulo do Apocalipse está, na verdade, descrevendo em forma resumida. Então, o Evangelho de Jesus, os Evangelhos de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles foram dados à igreja para revelar o Pai. Então Jesus se utiliza do seu ministério, das operações maravilhosas do ensino, para revelar o Pai aos homens. Nós podemos comprovar isso em Lucas 10, versículo 22. Tudo por meu Pai foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, Lucas 10, 22. João capítulo 15, versículo 15 também nos diz: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Mas, irmãos, enquanto os evangelhos se aplicam a revelar o Pai, o Apocalipse é o Pai revelando o Filho. Se os irmãos observarem o primeiro versículo que nós lemos, revelação de Jesus Cristo, e o texto continua dizendo: a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. O versículo 4 do mesmo capítulo: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do trono, e
o texto continua, e da parte de Jesus Cristo. Então, o versículo 5 diz, e acrescentando, e da parte de Jesus Cristo. Então, o versículo 4 está falando do Pai. É o Pai quem se manifesta. Disse, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir. Nós podemos perceber isso. O Apocalipse é, na verdade, a revelação do Pai com respeito ao seu próprio Filho. E, como eu falei, o capítulo 1, ele vai demonstrar isso, né? O versículo de número 5, na continuação do capítulo 1, diz, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Tomemos esse versículo como agora o versículo chave desse primeiro capítulo, porque ele demonstra 3 aspectos da revelação de Jesus. Testemunha fiel, esse primeiro aspecto do versículo 5, e está relacionado a seu Pai. Ele é a testemunha fiel do seu Pai. Como eu falei, ele veio manifestar o Pai. O primogênito dentre os mortos refere-se à igreja. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é a primícia dos que dormem. Ele é, se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, disse o apóstolo. Então, ele é a primícia ou primogênito dentre os mortos em relação à igreja. E por último, o príncipe dos reis da terra. Essa última revelação em relação ao mundo. Então veja o conjunto. Em relação ao Pai, em relação à igreja, em relação ao mundo. A pessoa de Jesus revelada dentro desses 3 aspectos. Então, ele é a testemunha fiel. Esse título é atribuído a ele, no versículo 11 do capítulo 19. E viu o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Glória a Deus. Então Jesus é a testemunha fiel de Deus. Ele é o testemunho real e verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o segundo aspecto da revelação do capítulo 1 é que ele é o primogênito dentre os mortos. E como eu disse, isso tem relação com a igreja de Deus. João capítulo 6, versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ainda João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, ele é o primogênito dentre os mortos. E por último, queridos irmãos, ele é o príncipe dos reis da terra. Isso tem a ver em relação com o mundo. O mundo se dobrará ante a soberania do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Todas as nações, todos os povos, todas as línguas, todas as tribos se renderão ao governo do Senhor, e a terra se encherá do conhecimento do Senhor. É Apocalipse 17,14, e estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos Senhores, é o Rei dos Reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Então, ele é o príncipe dos reis da terra. E esta é a terceira parte da revelação do Apocalipse, resumida então aqui no capítulo 1. Apocalipse 21, 24 ainda diz, e as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Então, queridos irmãos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que nós possamos compreender melhor a palavra de Deus e ter um livro tão glorioso como esse, que é o livro do Apocalipse, em autoestima e em busca constante. Que Deus abençoe, compartilhe a palavra de Deus com outras pessoas.